Hoje é quarta-feira da 12ª semana do Tempo Comum. Vamos então meditarmos o Santo Evangelho de hoje, segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Pelos seus frutos os conhecereis. Por acaso colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos cardos? Do mesmo modo, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore má dá frutos ruins? Uma árvore boa não pode dar frutos ruins, nem uma árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. É pelos seus frutos, portanto, que os reconhecereis. Palavra da salvação. Então hoje o Senhor nos fala dos falsos profetas no Sermão da Montanha e termos o discernimento para discernirmos quem são os falsos profetas. Porque, como bem diz Jesus, eles podem vir disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos. Então, o critério para discernir um profeta verdadeiro de um falso profeta não é pela palavra que diz, mas pelo que sai de dentro do profeta. Aí dá para fazer o discernimento, porque não se colhe uvas de espinheiros. Um pé de espinheiro não pode dar uva, vai dar espinhos. Pode até falar de uva, mas vai dar espinho. Um pé de cardo não vai dar figo, vai dar espinho. Entende? Então não tem como você colher figo de cardos. Figo é da figueira. Então, pelos frutos que a pessoa produz é que nós sabemos se ele é um verdadeiro profeta ou um falso profeta. São João, no Apocalipse, diz que a besta, o falso profeta, tinha 2 chifres, parecendo os chifres de um carneiro, de um cordeiro. Parecia um cordeiro. A besta, o falso profeta, vinha disfarçado, parecia um cordeiro. Mas São João diz que ela falava como um dragão. Então saía de dentro dela, o que saía de dentro do falso profeta era um dragão. Mas parecia um cordeiro para enganar as pessoas. São Paulo, na carta aos Gálatas, no capítulo 5, ele também nos dá um critério para não sermos enganados. Ele vai falar dos frutos da carne e dos frutos do Espírito. O que são os frutos da carne para São Paulo? É simples, São Paulo diz que os frutos da carne, aquele que vive segundo a carne, não dá para enganar, porque vai praticar as obras da carne. E quais são as obras da carne? Pois São Paulo diz que as obras da carne são fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, rixas, ciúmes, discussões, discórdias, divisões, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Quem vive segundo a carne, pois o que sai de dentro dele, o que pratica, é isso, as obras da carne. Mas aquele que vive segundo o Espírito, pratica as obras do Espírito, que é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a castidade, a mansidão, o autodomínio. Então sai isso de dentro de quem vive no Espírito, quem vive na vontade de Deus. Então, esse é o discernimento, o critério para nós discernirmos um falso profeta de um profeta verdadeiro. Então, irmãos, a palavra é para nós. Então, é importante que nós também saibamos ter esse discernimento
Porque hoje tem muita gente por aí se passando por profeta, principalmente nas redes sociais, né? Mas temos que ver se realmente ele está falando a verdade, se ele está, pelo menos, procurando viver a revelação, o evangelho, ou só faz discursos para agradar, para atrair pessoas, né? Então nós temos que ter essa sabedoria, porque o Sermão da Montanha fala do quê? Fala do amor. O profeta, para ser um verdadeiro profeta, ele tem que amar, tem que ter amor, tem que ter misericórdia, tem que ter perdão, caridade. Porque Jesus fala, se vos amardes como eu vos amei, então todos saberão que vocês são meus discípulos, se tiverdes amor um pelo outro. Então a pessoa se fala que é um profeta, mas não ama, não perdoa, está enganando, está enrolando, não é profeta verdadeiro, porque não procura viver o que prega. Está pregando coisas que não vive só para atrair as pessoas. E muitos falam que são profetas, que vêm da parte de Deus, mas não tem coragem de pregar o Sermão da Montanha. Não tem coragem de falar de amar, amar até o inimigo, dar a outra face, não resistir ao mal, não pagar o mal com o mal. Às vezes a pessoa anuncia coisas que são agradáveis, anunciam a teologia da prosperidade que está de moda hoje, anunciam falsas doutrinas, ideologias, querem pregar o seu próprio pensamento, o que eu acho, o que eu penso. Não, a nossa teologia, a nossa catequese, a nossa teologia é a teologia da cruz. Aquele que não prega Cristo e Cristo crucificado não é profeta, é um falso profeta. Está querendo agradar as pessoas, mas não está falando a verdade, está enganando. Porque não adianta enganar as pessoas. Porque, queridos irmãos, na nossa vida sempre vai ter uma cruz. Todo mundo, não adianta se alienar da cruz, da realidade da vida. Porque temos que ser verdadeiros. A nossa vida neste mundo é um combate. Não adianta pregar um paraíso aqui, que aqui vai ser um paraíso essa vida, que você não vai ter problema, não vai ter cruz, nunca vai ficar doente. Está te enganando. Todos nós sabemos que passamos por momentos difíceis na vida, que a nossa vida tem muita contrariedade, tem provações, tem tentações, tem combates, tem lutas, tem alegrias, tem tristezas, tem saúde, tem doença, tem riqueza, tem pobreza. Então não adianta falar, todos nós passaremos por tudo isso, pela doença, pelas provações, pela velhice, e no final passaremos todos pela morte. Mas nós sabemos que na cruz do dia a dia, nas dificuldades, o Senhor caminha conosco, o Senhor está conosco e nos ajuda. Então não adianta pregar uma vida diferente da do Evangelho. Porque não é verdadeira, está enganando as pessoas. E quando chegam os problemas, o sofrimento? Então o profeta prepara as pessoas para o sofrimento, prepara as pessoas para a cruz, prepara as pessoas para levar uma vida séria, para que na hora da provação estejam prontas, maduras para enfrentar, seguir de cabeça erguida. Então nós temos muitos critérios para irmos conhecendo quem são os profetas, os enviados de Deus, e quem está só querendo ganhar, atrair pessoas para si, mas não prega a verdade, porque não acredita na verdade revelada. Essa é a verdade. Coragem, irmãos. A igreja sempre nos anuncia a verdade, a palavra de Deus, o Evangelho, que é os mandamentos de Deus, a vontade de Deus, que é a verdadeira vida. Não adianta querer ensinar caminho mais fácil, porque não levam a lugar nenhum. Coragem e ânimo, Deus nos ama, Deus não nos deixa enganado, mas nos coloca sempre na verdade do Evangelho, para que nós vivamos a nossa vida na presença e na graça de Deus. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.